Você quer morar em Portugal em 2025 ou 2026, mas ainda não decidiu qual é o visto melhor, mais adequado para você ou para sua família? Eu sou Isabela Maria, especializada e atuante na área do direito imigratório e nacionalidade portuguesa, e hoje eu vou te contar os vistos mais bem-sucedidos, os vistos que comumente a gente tem mais aprovações dentro do consulado português. Antes de começar, é preciso que você coloque o pé no chão e entenda que na verdade, não é você quem escolhe o visto, é ele quem te escolhe. Requisitos dos vistos, eles não podem ser modificados conforme a tua vontade. Então, ou você tem provas para tê-lo, ou você não tem provas para tê-lo. Cada visto tem os seus documentos essenciais, os seus documentos fundantes, que sem aquele documento você não consegue pedir. Então, pensando nisso, eu separei aqui 4 tipos de visto, que sempre quando eu estou ali conversando inicialmente com o cliente, esses 4 tipos de visto é o que sempre aparece como uma opção viável. Vamos para o primeiro deles, o carro-chefe de todos os vistos, porta de entrada de vários imigrantes. Tanto é uma porta de entrada que Portugal lá vem, ao longo dos anos, facilitando essa entrada, principalmente para os falantes oficiais da língua portuguesa. É o visto de estudo. O visto de estudo em Portugal, ele é muito abrangente porque ele vai desde o ensino básico, né, fundamental, até os doutorados aí da vida. E quando a gente fala de um visto de estudo, qual é o documento fundante desse visto? É a carta de aceitação na faculdade ou no estabelecimento de ensino. E aqui eu já quero te dar um pulo do gato, tá? Os vistos de estudo, eles podem ser vistos de residência ou vistos de estada temporária. Qual que é a diferença desses dois? Vai depender do que é que você quer aí para sua vida a médio e longo prazo. Os vistos de residência, eles vão se converter em títulos de residência. Então, o visto de residência, ele tem ali a sua duração de 120 dias e depois vai ser trocado por um título de residência que tem duração de 2 anos e pode ser renovado por mais 3 anos e depois por mais 5 anos e por aí em diante, tá? Agora, o visto de estada temporária é um visto que tem um período específico. Então, se o seu curso ele tem uma validade ali, ele tem uma durabilidade de 9 meses, ele vai durar 9 meses. Qual que é a diferença desses dois vistos? É que o visto de residência é para os estudos que tenham duração superior a 1 ano. E os vistos de estada temporária é aqueles que têm duração inferior a 1 ano. Então, muita atenção na hora de escolher a instituição de ensino, escolher o teu tipo de curso, porque isso vai mandar depois, a médio e longo prazo, a tua estadia em Portugal, tá? Lembrando que, gente, o visto é um documento de entrada no país. Depois que você estiver lá, sendo um visto de residência, tem que trocar para o título de residência. Sendo um visto de estada temporária, ele terminando, ou você o renova, né? Ou depois tem que ter aí outros meios de se legalizar dentro do país. Então, muita atenção nisso, de entender que os vistos estão atrelados ao tempo do curso, tá? E por que ele é o visto aí mais acessível, né? Porque uma vez que você tem aí já uma possibilidade de estudar e tem uma aceitação, né, e sabendo que a gente tem a mesma língua, né, muito embora a gente tenha algumas diferenças, né, entre o português de Portugal e o português do Brasil, mas a nossa facilidade de entendimento é enorme, né, então a tua possibilidade de ir a Portugal e estudar em qualquer curso, né, por causa dessa facilitação da língua, é muito grande. Então, nesse sentido, mas por que o visto de estudo segue sendo o visto mais aprovado, o visto com mais entrada dentro de Portugal? Porque o visto de estudo ele tem algumas simplificações. E quais são essas simplificações? Primeiro, essencial, né? Isso para qualquer tipo de estudo, você tem que ser aceito primeiro em uma instituição de ensino. Mas a segunda coisa é que o visto de estudo, ele aceita muito bem você ter um termo de responsabilidade ou uma carta convite, que está ali atrelado à comprovação dos seus meios de subsistência. Ou seja,
Como você vai provar que vai viver dentro de Portugal financeiramente? Alguns outros vistos, nem todos os vistos, a gente pode colocar um termo de responsabilidade financeira, como por exemplo, você vai pedir para trabalhar um trabalho independente, né, como autônoma dentro de Portugal. Não é muito bem visto você colocar ali um termo de responsabilidade, afinal de contas você está dizendo que vai arcar com as suas despesas dentro de Portugal. Consegue compreender? Já o visto de estudo não, né, como o teu fundamento de estadia em Portugal é o estudo, então cabe muito bem aí outras pessoas poderem te responsabilizar, né, se responsabilizar por você dentro de Portugal. E aqui mais um pulo do gato, não precisa ser uma pessoa só, podem ser várias pessoas se responsabilizando, aí tendo, né, que comprovar pelo menos um salário mínimo português por mês para você. Ah, Isabela, mas eu já vi, inclusive lá no site da VFS, que não é necessária a comprovação financeira para os vistos de estudo. Olha, gente, escuta quem tem prática nisso. Dentro, né, de um ordenamento jurídico, realmente não seria de todo necessário, tá? Mas eu tenho um vídeo aqui falando sobre comprovativos de meios de subsistência e que a prática nos mostra que não é bem assim, tá? Então, se você quer ter um visto tranquilo, sem exigências, né, que passe ali tranquilo dentro do consulado, comprove os meios de subsistência. Essa é a sugestão. Segundo visto mais interessante e mais bem sucedido nos consulados de Portugal, visto D7, ou famoso visto de aposentado, que na verdade é um visto de renda passiva, aquele dinheiro que entra e você tá dormindo e ele continua entrando, então não precisa da tua força de trabalho, né, para ele, para você de fato ter esse dinheiro entrando na tua conta. E aqui a gente entra em um leque enorme de possibilidades, né, que a gente tem aposentadoria, que é uma renda passiva, a gente tem pensão, imagina que você recebe uma pensão alimentícia, por exemplo, né, que tem ali o patamar que a gente precisa para um visto D7, que é um salário mínimo português por mês. A gente tem contratos de aluguéis, tá? E aqui já vou dar mais uma dicasinha para quem aí tem contratos de aluguéis. Esses contratos precisam ser assinados, autenticados, apostilados e precisam ter um tempo, né, que abarque o tempo aí do teu visto, tá, e da tua estadia em Portugal. Então não adianta ter um contrato de um mês, né, precisa ter um contrato mais longo, pelo menos ali de 2 meses. Depois a gente tem, inclusive, aplicações financeiras, né, então todas essas rendas que são rendas passivas e atenção, que são disponíveis todos os meses ali para você, elas são passíveis de comprovação para que você possa aplicar para o visto D7. Então não é só aposentado, não é só quem vive de aluguel, é todo tipo de renda passiva. Agora cá entre nós, por que esse visto é tão bem sucedido? Porque é uma certeza muito específica, né, para Portugal, de que você tem os meios para estar dentro de Portugal, né? Você tem como se sustentar dentro de Portugal, que você tem como movimentar a economia de Portugal sem de fato necessitar do Estado português. Então, quando você comprova por A mais B, né, que você tem aquela renda passiva todos os meses, né, para poder residir em Portugal, é o tipo de residente perfeito para Portugal, né? Aquele que vai conseguir ali gastar tudo ali dentro do Estado. Agora, uma coisa muito importante sobre esse visto, tá? É necessário que se tenha 12 vezes o salário mínimo dentro de uma conta. Mais atenção aqui, a VFS às vezes faz a gracinha aí de pedir que esse dinheiro esteja em uma conta portuguesa, tá? E a gente não tem dentro da legislação de meios de subsistência essa obrigatoriedade de estar em uma conta portuguesa. O que se pede é que esse dinheiro ele esteja disponível, tá? Então, isso vale muito para quem tem aplicações financeiras, porque se você tem uma aplicação financeira que te dá um valor por mês, você precisa garantir para Portugal que aquele dinheiro ele é de fato disponível, porque a gente sabe que tem aplicações financeiras, por exemplo, que você só pode resgatar dali 2 anos, né? Então não adianta você ter 1 milhão de aplicação financeira, mas que você não tem aquilo disponível na hora. Para Portugal isso não interessa. Terceiro visto, muito interessante para quem quer viver em Portugal,
o visto de nômade digital. Esse tem sido o meu favorito, assim, de todos os tempos, porque eu tenho visto muitas possibilidades, né, tanto aqui, né, na consultoria, mas também com outros colegas, né, consigo ver como esse visto de nômade digital abriu portas, né, para vários tipos de empreendedores, né, ou pessoas que trabalham por conta de outrem, enfim. Por quê que isso é uma surpresa feliz? Porque quando esse visto de nômade digital ele foi lançado, né, toda a interpretação seria que ele estaria muito ligado àquelas áreas da tecnologia, né, então TI, marketing, tralalá e tal. Mas a verdade é que ele pode ser aproveitado em várias áreas. Aqui eu vou te dar alguns exemplos. Eu, Isabela, sou advogada, trabalho com clientes, né? Preciso ter um computador, preciso ter o meu token, preciso ter minhas assinaturas digitais, a minha cabeça e os meus dedos ali, né? Para fazer petições, etc. Então, eu não preciso estar geograficamente em um lugar para atender os meus clientes. Pelo menos essa é a minha advocacia. Então, sim, eu poderia ser uma nômade digital, né? Para aplicação do visto de nômade digital. Outro exemplo maravilhoso que me surpreendeu há pouco tempo também são casos de, por exemplo, corretores de imóveis, né? Ou pessoas que vendem aí imóveis tanto na internet, né? Basicamente na internet, e que podem aí exercer os seus negócios, as suas vendas dentro da internet. Então veja que o leque de possibilidades, né, é muito grande. Terapeutas, psicólogos, professores de inglês, né, ou de línguas como um todo, ou qualquer tipo de ensino ali que possa ser feito virtualmente. Enfim, o leque de possibilidades é imenso, né? Agora, a única questão do nômade digital, que aí eu entendo ser uma questão assim que acaba atrapalhando, né? É que, ao contrário de outros vistos, e atenção nisso, tá? Ao contrário de outros vistos, que se pede um salário mínimo português por mês, tá? Esse pede 4 salários mínimos português por mês. Então, é um valor bem consubstancial, né? Por mês que a pessoa tem que ganhar para poder conseguir tirar esse visto de nômade digital. Atenção, porque o visto de nômade digital ele é um visto que você não pode ter um contrato com uma empresa portuguesa, tá? Então, o teu contrato principal, né? Imagina que você seja um TI, né? Uma mulher que mexe com TI. Você pode até ter um contrato com Portugal, né? Com uma empresa portuguesa, mas você precisa comprovar, né? Que a maioria, né? Que esse valor de 4 salários mínimos ele saia, né? De contratos fora de Portugal, tá? Isso é uma exigência do visto. Não pode ser um trabalho dentro de Portugal, no sentido de ser contratado por uma empresa portuguesa, porque aí a gente entraria em outros vistos, né, como de trabalho mesmo, né, subordinado, né, ou mesmo trabalho independente. O quarto visto, queridinho aí, aqui da consultoria, é o reagrupamento familiar, né, que desde pouco tempo atrás a gente já pode pedir para os familiares junto com o visto principal, o que não acontecia antes, né, antes a gente não podia fazer esse pedido. Isso eu falando, tá, gente? Atenção, tô falando conforme a lei de hoje, tá? De setembro de 2025. A gente ainda pode pedir o visto de reagrupamento familiar junto com os vistos principais, né? Então imagina que eu sou uma nômade digital e eu quero reagrupar a minha filha e o meu esposo. Posso? Pode. Tudo no mesmo pedido. Isso é assim maravilhoso, foi revolucionário na época, e eu acho que é um tipo de visto, assim, muito bacana, porque a experiência me diz que quem imigra em família tem imigração muito mais bem sucedida do que aquelas pessoas que imigram separando a família. E quem poderia reagrupar, né? Hoje, a gente tem muitas possibilidades de reagrupamento, tá? Então, a gente tem enteados, filhos, esposo, esposa, pessoas com união estável, inclusive pais, mães, né? Hoje, dentro da legislação de hoje. Então, se você está vendo esse vídeo meu,
pretende viajar para Portugal, pretende morar em Portugal, né, com essas possíveis novas mudanças aí da legislação, se organize para estar com a sua família ou pedir o visto ainda esse ano, enquanto essa legislação ela ainda está vigente, né, porque com a próxima legislação a gente não sabe aí como esses reagrupamentos vão ficar. Esses são os 4 vistos mais bem-sucedidos, que a gente tem menos problemas dentro do consulado, que são os mais fáceis da gente conseguir organizar a documentação e que a gente vê também que o consulado aceita com mais tranquilidade, né? E por que eu digo isso, gente? Não existe visto fácil, né? Existe visto bem feito, né? Pedido de visto bem feito. Por que eu digo isso? Porque outros vistos, como por exemplo, o visto de trabalho. O visto de trabalho, trabalho subordinado, ele depende de você ter um contrato de trabalho com alguém em Portugal. E a gente sabe que isso não é tão fácil, né? Principalmente para quem vai fazer a sua primeira imigração. Um visto de trabalhador independente, né? Também não é tão fácil, que isso vai pedir que você tenha um investimento, né, inicial dentro de Portugal. Um visto de procura de trabalho, né, que é um visto que ficou muito famoso aí, que é um visto misto, né, ele não é nem de residência, nem de estada temporária, ele é um visto que permeia ali esses dois. Ele é um visto que pode ser muito bem sucedido, como pode também não ser, porque você tem que, estando em Portugal, depois ter aí um contrato de trabalho firmado para que você possa continuar em Portugal. Então é um visto com um pouco de incerteza, né? Se você não tiver aí já uma vaga ali disponível para você. É claro, gente, que esse vídeo aqui, ele é cheio de pequenos detalhes, né? Então, ele não traz a inteireza como um todo. Por quê? Porque a gente só consegue analisar um tipo de visto específico para você, um visto que seja de fato melhor para você e para a tua família, quando a gente conhece o caso concreto, né? Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, não é você que escolhe o visto, é praticamente o visto que te escolhe. Então, sabendo disso, pesquise, pesquise e pesquise, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas para entender melhor sobre a lei, mas ninguém melhor do que um advogado ou uma advogada para trazer você a realidade do teu caso, né? Então, se você quer uma imigração séria, uma imigração com segurança, pesquise e contrate bons profissionais para estar do teu lado, afinal, não é uma troca de cidade, né? É atravessar um oceano.